eu sou a Brenda Scherla e esse é o canal Comunicando Milagres. E o tema de hoje é Deus cura. E eu vou contar como fui curada enquanto dormia e o livramento de perder a visão. Bom, para o vídeo de hoje eu estava buscando uma história de cura milagrosa. E antes mesmo de eu decidir o tema, eu passei o dia todo ouvindo a música Creio que Tu És a Cura. E então eu pensei em fazer vídeo sobre isso. E eu comecei a buscar as pessoas para falar sobre esse tema. E aí algo dentro de mim sussurrou que eu também tenho uma história de cura milagrosa para contar. Mas aí eu pensei que minha história não tinha tanto valor assim, né? Ou não era tão importante. E aí uma voz dentro de mim sussurrou o seguinte: Deus age independentemente do tamanho da causa e da necessidade humana. Toda manifestação de Deus no nosso dia a dia tem valor. Aí eu corri para anotar. Anotou aí também? Vou repetir. Deus age independentemente do tamanho da causa e da necessidade humana. Toda manifestação de Deus no nosso dia a dia tem valor. Bom, então cá estou para contar o meu testemunho. Em 2020, mais precisamente em outubro de 2020, eu fiz um exame da tireoide que apontou cistos aqui nos dois lados. E aí, certa vez, eu sonhei com um rapaz limpando esses cistos. Ele estava assim na minha frente e ele começou a tocar aqui na minha região da tireoide e começou a estrelar. E eu lembro muito bem do barulhinho das pedrinhas estrelando, fazia assim, tac, 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 cada lugar que ele tocava. E aí ele falou que estava limpando naquele momento e que eu fiquei assim por ter reprimido muitas emoções, por ter guardado muita coisa. E que se eu voltasse a reprimir as emoções, que essas pedrinhas ou esses cistos iriam voltar. E aí, 6 meses depois desse sonho, eu fiz novamente o exame da tireoide. E aí o médico falou, pronto, não tem nada aqui. Aí eu virei, doutor, e os cistos? Ele, que cistos? Deitei de novo. E aí eu deitei, ele passou a maquininha aqui de novo e falou, olha, não tem nada não, tenho certeza. E aí na hora eu lembrei daquele sonho e eu pensei, puxa, então foi verdade, o rapaz limpou mesmo os cistos. E aí depois eu fui pesquisar, né, se os cistos podem sumir e realmente pode acontecer sumir naturalmente. Mas o que mais me chamou a atenção nesse sonho foi desse rapaz, além de eu ter a lembrança muito nítida, foi a explicação desse rapaz, dizendo que se eu voltasse a guardar as emoções, os cistos iriam aparecer. E aí, um tempo depois, eu passei por uma situação muito estressante na minha vida, muito delicada, e eu tive que reprimir muito as emoções, eu tive que guardar muito o choro. E aí, na hora, eu lembrei do que o homem falou no sonho, e eu disse, pronto, então agora é certo que essas pedrinhas voltaram. E aí eu fui, depois de um tempo, fazer o exame da tireoide, novamente, e aí com o mesmo médico que tinha atestado que não tinha nada, e aí o médico falou, olha, agora tem uns cistos aqui. E enquanto eu buscava os exames para eu relembrar essa história, eu achei um exame oftalmológico, que foi um outro caso de milagre. Em 2019, eu peguei uma infecção no olho esquerdo e eu estava sentindo muita dor mesmo. E eu ouvi de 2 médicas que era para eu estar cega, que foi um milagre eu não ter perdido a visão. No começo de 2019, eu comecei a sentir uma dor muito estranha, muito forte no meu olho esquerdo. E aí eu fui para uma oftalmologista, uma senhorinha, ela me examinou por 1 hora, olhou tudo e disse, minha filha, essa hora era para você estar cega. E aí eu achei um exagero, não acreditei naquela senhorinha e fui procurar uma outra médica, uma outra oftalmo. E aí eu fui na emergência porque a dor estava pior. E aí fui numa emergência oftalmológica muito conceituada aqui de Salvador. E a médica examinou e ela disse, olha, você teve um milagre, porque essa hora era para você estar cega. E aí, o que você faz? Você ri? Você chora? Aí eu pensei, outra exagerada. Eis que a médica me mostra o exame de imagem. E aí dá pra ver claramente o que aconteceu. E realmente, eu poderia estar cega. É que
A inflamação, a infecção, deixou uma cicatriz no meu olho, que foi bem próxima à mácula. A mácula fica na parte central da retina e é responsável por gerar as imagens. Ou seja, se tem alguma cicatriz, uma mancha, algum dano na mácula, não tem como formar as imagens. Então a pessoa fica cega. E como a médica me explicou, essa cicatriz ficou formada a menos de 5 centímetros da mácula, muito pertinho. Então, se a cicatriz ficasse um pouco mais perto da mácula, realmente era para eu estar cega. E eu me emociono toda vez que eu lembro dessa história, porque eu precisei ver para crer. E pegando o gancho do ver para crer, quantos livramentos Deus nos dá todos os dias, mas nem sempre vemos. E isso não significa que Ele não está cuidando da gente. Já pensou nisso? Deus é o nosso pastor e nada nos faltará, nada nos afetará. Tudo podemos naquele que nos fortalece, nos cura, nos cuida e nos enriquece do bem mais precioso, que é a sua compaixão e bondade. Sabia? Falando nisso, eu tô com as pendências aí esperando sua providência. Tá lembrado? Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.